Prezados irmãos e irmãs, prezados amigos, amigas, inscritos e ainda não inscritos no nosso canal mensagemdaultimahora.org.br, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Desejamos que Deus esteja te abençoando através dos hinos, da meditação da Palavra de Deus, das orações, através dos conteúdos que nós postamos aqui no nosso canal. Nosso objetivo é contribuir, nosso objetivo é incentivar, nosso objetivo é inspirar, para que cada vez mais pessoas que já iniciaram uma primeira experiência com Deus, de experimentar o Deus vivo e verdadeiro, através da oração, através do confiar e ver Deus agir na própria vida, inspire-se cada vez mais, confie cada vez mais, não em crer em uma religião, não em crer em uma linha filosófica, teológica, religiosa, não, mas em crer em Deus através da sua palavra. O evangelho que Jesus pregou não é um evangelho que veio, Jesus não pregou um evangelho para a construção de igrejas, de templos, no sentido físico, de estrutura física, mas ele veio para a construção de templos humanos, de fé sustentada na palavra. E o que as pessoas procuram hoje, olham hoje, buscam hoje, é exatamente aquilo que ele próprio pregou contra. Que as pessoas procuram hoje é uma forma organizada de crença, de religião, de credo. Jesus nunca se organizou, nunca ensinou seus discípulos a que eles se tornassem organizados, que construíssem grandes denominações, que construíssem grupos, que cada um deles tornassem grandes líderes humanos que levassem as pessoas a olhar para eles. Mas, pelo contrário, quando Pedro e João, quando os dois discípulos chegaram no templo, eles disseram para aquele paralítico: nós não temos nem ouro e nem prata, o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo. Quer dizer, é tudo que eles tinham. Eles poderiam, uma vez cheios do Espírito Santo, sair do cenáculo e montar uma grande igreja, uma grande denominação. Pedro, João, Tiago, todos aqueles que estavam lá no templo, lá no Pentecostes, eles poderiam ter saído e montado grandes organizações, mas eles entenderam o ID de Jesus. Eles entenderam o real objetivo do ID. E a maioria dos que dizem hoje estar seguindo o ID de Jesus jamais entenderam o que é o ID de Jesus. E aí, por não entender, por não compreender, por não terem a revelação, pensam que estão atendendo o ID e levam pessoas a acreditarem nos dons que eles têm, nas religiões que eles montaram, nas organizações, nos grupos. Levam as pessoas a terem fé sustentada nisso, em estarem afiliadas. Mas há um povo, há pessoas hoje que creem em algo que Deus enviou para os nossos dias, e estes que enxergaram o que Deus enviou
da forma que ele enviou, no Espírito que ele enviou, no ministério verdadeiro pelo qual, através do qual ele trabalha, estes que têm revelação, que ouvem no mesmo Espírito, conforme o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: escrevo-vos, mas, em outras palavras, esperando que vós recebais, que vocês recebam com o mesmo Espírito pelo qual estou pregando, porque senão vocês estão recebendo o Evangelho em vão, crendo em vão. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. O apóstolo escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele exorta-os a receberem um evangelho conforme ele recebeu. Ele recebeu conforme ele recebeu, ele estava transmitindo. Né? E eu acho que eu estou citando a escritura errada, acho que, se eu não me engano, é aos Coríntios, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, é que ele faz essa afirmação. Mas enfim, você que é conhecedor da Bíblia, se você não leu, se você quiser conferir, Efésios capítulo 4, ou então primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. É uma dessas duas escrituras que você vai encontrar ali, que o apóstolo Paulo ele está falando, né, exatamente a respeito disso. Eu vou até encontrar aqui, vou procurar para ver se eu estou citando corretamente, né? Porque é importante, né, que nós tenhamos aí a afirmação correta, né? Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da unidade da fé, mas não é aqui, é realmente na carta de Paulo aos Coríntios. Não, na verdade é carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Efésios capítulo 4 vai falar a respeito da unidade da fé, é importante também você ler, meditar. Mas em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2, que ele diz assim: pelo qual também vós sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Então muitos recebem o Evangelho de Jesus, ouvem o Evangelho, mas não ouvem com o mesmo Espírito pelo qual ele pregou. Ouvem o Evangelho, mas não ouvem com ouvidos abertos, com a mente espiritual aberta pelo Espírito Santo, e não consegue compreender. Lê a mesma Bíblia que outros que compreendem leem, mas não conseguem compreender. Então, por isso que nós precisamos do Espírito Santo. E uma vez decididos, como diz o apóstolo, o evangelho que vos tem anunciado, capítulo 15, versículo 1, também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, qual também recebestes, no qual também permaneceis, ou seja, vocês devem permanecer nesse evangelho, e aí no versículo que nós acabamos de ler, pelo quais também vós sois salvos, o evangelho que eu vos prego, diz o apóstolo Paulo, é um evangelho que vos salva se permanecerdes, e se o receberdes, tal como vos tenho anunciado, se não, é que crestes em vão. Então, se eu estou anunciando o evangelho de salvação, se vocês recebem esse evangelho de salvação como vos tenho anunciado, diz o apóstolo Paulo, então que vocês não voltem atrás. Então esse evangelho que Deus tem nos enviado através da Bíblia, e para estes últimos dias, Deus, cumprindo Amós 3:7, que porventura Deus
falaria de outra forma, senão através dos seus profetas. Também Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, quando ele promete que no fim dos dias, ele restauraria todas as coisas. E esta restauração vem através de uma mensagem sobre a qual nós falamos, em um link abaixo dos nossos vídeos. Tem todos os vídeos nossos, tem link que leva para uma série que tem como título Você Crê na Bíblia. Se você não sabe do que estamos falando, quando citamos mensagem, sermões, assista essa série. Você vai ter uma clareza melhor a respeito da nossa fé, dos fundamentos da nossa fé. Então, pregando o sermão, os memoriais de Deus, testados pelo tempo, um sermão que foi transcrito em forma de literatura, no parágrafo 45, o mensageiro, esta mensagem que Deus tem nos enviado, sobre a qual nós falamos nessa série, ele pregando, ele diz assim: aquele que lança a mão do arado, e ainda que não regresse, mas somente se volta para olhar para trás, conforme nós vimos aqui o apóstolo Paulo dizendo, se vocês receberam esse evangelho, como vos tenho anunciado, da forma que eu tenho anunciado, no espírito no qual eu tenho anunciado, creia e prossiga. Não volta atrás. Aí vem a mensagem de Deus para os nossos dias e diz assim: não precisa você voltar para trás. É só você olhar e começar a reclamar de onde você está, da posição que você está. Começar a reclamar que você queria ter ficado lá atrás, como aconteceu com aqueles israelitas. Saíram do Egito e ficaram reclamando, questionando, no sentido de reclamar, que começaram a posicionar-se inicialmente para sair do Egito. Aí quando começou a vir as lutas, aí quis voltar para trás. Deus não gostou daquilo e fez com que eles ficassem então caminhando 40 anos no deserto. Toda aquela geração morreu, e aí aqueles que não tinham saído do Egito, ou seja, a nova geração, entrou na terra prometida. Então Deus não gosta de reclamação. Deus fica irado com reclamação, afronta a Deus as reclamações. Então, se você tem se posicionado pela mensagem, por ser um eleito, uma eleita, um cristão, uma cristã, não evangélico qualquer, como o mundo está cheio de evangélicos manufaturados, crentes falsos, seguindo falsos mestres e falsos doutores. Mas se você acredita, se você crê que você é um cristão, uma cristã, não pense em voltar para trás, não. Prossiga. Uma vez tendo colocado a mão no arado, prossiga. Ah, mas o líder, o qual eu tinha tanta consideração e que inclusive pregou para mim, caiu. Ora, se ele não tivesse caído, ou se outros não tivessem caído, ele ter caído foi uma fatalidade, né? Nenhum de nós gostamos de ver aqueles a quem temos confiança cair. Mas se não cai, a palavra de Deus não se cumpre. Que vai cair 10 mil de um lado, 1.000 de outro, mas aquele que tem a fé firmada na palavra prossegue. Então, aquele que lança a mão do arado, ainda que não regresse, né, que não volta atrás, mas volta para olhar para trás, não é mesmo digno do arado. Aquele que veio até uma certa altura e olha para trás, quer voltar para trás, creu na mensagem e por qualquer dificuldade, qualquer escândalo, qualquer probleminha que viu, seja o que for que viu, quem caiu, de que forma que caiu, se perdeu a fé, nunca foi digno de seguir nesta caminhada. E a mensagem que está nos dizendo isso. Nós deveríamos manter os nossos olhos e corações num só sentido.
Não importa que as pessoas façam, que a igreja faça, que o vizinho faça, que qualquer outra pessoa venha fazer. Mantenha seu coração centrado no Calvário. É por isso que muitos não gostam dessa mensagem. Que essa mensagem vem para tirar os nossos olhos das organizações de lideranças humanas e nos leva a olhar para o Calvário. Nos leva para olhar para a palavra de Deus. Esta mensagem nos leva para construir relacionamento com Deus, confiar em Deus através da sua palavra. E as organizações não gostam disso. As grandes lideranças humanas, doutores construídos, amontoados conforme as concupiscências do povo que os fizeram doutores, mestres, apóstolos, profetas, nomeados pelo povo, não por Deus, que tem aqueles que foram chamados por Deus, mas a grande parte daqueles que se auto-intitulam ou são classificados como tais, são levantados pela cegueira do povo, por cegos, e então cego sendo guiado por cego, ambos cairão no buraco. O tempo diz, a queda demonstra que era um cego guiando os cegos e ambos caem no buraco. Então não importa o que as pessoas façam, que a igreja faça, que o vizinho faça, que qualquer outra pessoa venha fazer. Mantenha seu coração centrado no Calvário. Nem mesmo pare para olhar atrás. Não temos tempo para olhar atrás. Nós não temos tempo para ficar olhando para trás, não. Essa mulher, falando da mulher de Ló, essa mulher, por causa do que ela fez, Deus fez um memorial para outras pessoas se virarem para olhar para trás, depois que aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal. Ela se tornou uma estátua de sal, está lá até hoje. A estátua dela pode ser vista nos campos. Uma mulher parada lá, com a cabeça virada, olhando para trás. Ela nem voltou para trás, ela só virou a cabeça para voltar. Teve desejo de voltar. Virou uma estátua de sal. E ela está olhando para trás, por cima do ombro esquerdo, olhando atrás para os campos. O seu coração estava lá atrás. Porque ela foi forçada a fazer isso. Questão de circunstância, ela não queria ter saído de Sodoma, a mulher de Ló. Ela foi forçada. O anjo pegou ela para o braço e levou ela para fora. Ela não queria ter saído. Foi isso que aconteceu. E muitas pessoas aceitam a Cristo dessa maneira hoje. Porque eles saem do mundo sentindo como se tivessem sido forçados a fazê-lo. E eles continuam saudosos, cobiçosos. Não vai demorar muito para que eles retornem. E eles são memoriais horríveis da graça de Deus, do amor de Deus demonstrado por eles. Eles vão se tornar memoriais, estátuas de sal. Quem caminhou na mensagem até uma certa altura e voltou para trás, são memoriais horríveis da graça de Deus, porque a graça de Deus para estes dias é uma mensagem que Deus tem nos enviado para nos restaurar, para restaurar a fé dos apóstolos. Aí a pessoa não tem fé para seguir, volta para trás e ainda fica criticando. Não tem fé, pede o Espírito Santo para abrir os olhos, para enxergar, para ter a percepção necessária. Mas não. Ao invés de fazer essa caminhada, de buscar mais de Deus para poder compreender as Escrituras, ler e compreender as Escrituras, pega o caminho mais fácil, que é desistir. Agora, final do parágrafo 48. A palavra de Deus permanece a mesma. Cai 1000 de um lado, 10.000 de outro. Cai quem cair. O vizinho caiu, o vizinho errou, o vizinho... seja quem for. A palavra de Deus permanece. E permanece a fé de todo aquele que recebeu o Evangelho conforme ele foi pregado.
Se recebe o evangelho pregado pelo Espírito Santo, evangelho verdadeiro, pregado pelo Espírito Santo, se a pessoa recebe ele de forma verdadeira, revelado pelo Espírito Santo, sabe quando que ele vai cair? Nunca. Nunca vai cair. Porque a sua fé é firmada na palavra. E quem tem a fé firmada na palavra não cai. Não se escandaliza. Não cai por nada do que aconteça. Pode ficar sozinho em uma cidade, sozinho, dentro de um lar, mas ele permanece. Uma vez com a mão no arado, ele não desiste. Tudo depende de como a fé está fundamentada. Então a palavra de Deus permanece a mesma, formosa para sempre e sempre, tão viva e nova para os crentes deste dia, como foi nos dias que ela foi falada. Nós já falamos a respeito aqui no canal das cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de Tiago e de outros. Se nós recebermos cada uma dessas cartas como fossem escritas para nós hoje, e de fato elas foram escritas para nós hoje, foi escrita para os irmãos daquele tempo, mas ela segue viva para nós hoje também. Então, se nós lermos a palavra de Deus como ela é, no Espírito como ela foi escrita, como o apóstolo Paulo diz, se vocês receberem o evangelho que eu estou pregando, no Espírito de que eu estou pregando, se vocês perceberem, sentirem, forem inspirados a recebê-lo da mesma maneira que eu estou entregando, vocês serão abençoados, vocês serão fortalecidos. É isso que o apóstolo Paulo disse. E é esse desejo que nós temos, que para mim, para você, para todos nós possamos receber cada palavra escrita neste livro da mesma forma que ele foi escrito, porque ele foi escrito inspirado pelo Espírito Santo. Cada palavra escrita na Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Cada palavra pregada no sermão, que compõe, dos sermões que compõem a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, os sermões foram pregados sob inspiração do Espírito Santo. Se nós recebermos cada palavra, cada sermão, da mesma forma que ele foi pregado, ou seja, com a mesma inspiração, inspirado pelo Espírito Santo, nós vamos ter a fé que o Espírito Santo quer dar para nós. Que Deus nos ajude a ter essa compreensão e sermos abençoados dessa forma. Vamos orar. Senhor Jesus, tua palavra fica cada vez mais clara, cada vez essa luz se alumia mais, se torna cada vez mais dia, a luz do entardecer, luz neste tempo de tantas trevas que nós estamos vivendo. Enquanto o Egito estava nas trevas, havia um pequeno grupo de israelitas que tinha aplicado o sinal e estava em luz, andava na luz. E quando eles foram caminhar no deserto, eles também estavam na luz. Enquanto os egípcios que vinham atrás deles estavam na escuridão, eles estavam na luz. E hoje há pessoas andando na luz da tua palavra, que lê e compreende o que está escrito, porque está na luz da tua palavra, porque tem a revelação do Espírito Santo. Mas, ó Pai, nós sabemos que o Senhor só vai voltar quando o corpo estiver formado, e que pode ser que alguns membros ainda não se achegaram a esse corpo. Então nós oramos que os membros que compõem este corpo se aproximem e recebam essa mesma fé, esse aperfeiçoamento de fé, de confiança na palavra do Senhor, e que cada um tenha este aperfeiçoamento, de forma que o corpo esteja completo e então se dará o arrebatamento. Pai, nós pedimos estas bênçãos para cada um dos teus filhos, esse aperfeiçoamento, essa revelação, essa clareza de entendimento,
E, Senhor, também nós oramos em favor de necessidades, de enfermidades. Unimos a nossa fé e repreendemos todo tipo de mal, de enfermidade, de depressão, de ansiedade, de inquietações, de desemprego, de problemas de saúde mental, esta era caótica que vivemos. Todo mal seja repreendido, para que haja paz nesta vida, neste lar. Onde estiver este filho, esta filha do Senhor acompanhando essa programação, que receba as tuas bênçãos abundantes derramadas sobre cada uma delas, para que o nome do Senhor seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus continue vos abençoando, falando ao seu coração, e nós nos falamos em breve aqui nos conteúdos do nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade. Até breve.